E aí, no programa, a gente vai separar por tópicos, assim, para falar sobre a história do folclore, as curiosidades, né? Sobre a relação e a ligação indígena que o folclore tem, né? E também sobre o esquecimento do folclore brasileiro, que está aí meio que sendo apagado, né? Que muita criança não tem acesso nem conhece, né? As histórias. Exatamente. E a gente pode até dar um exemplo bem pertinho aí de vocês, tem o Cerro do Jaral. O Cerro do Jaral onde se escondia a poderosa Teiniaguá, que é um lagarto com uma pedra brilhosa na testa, e escondia a Salamanca do Jaral. A Salamanca do Jaral ela se transformava numa mulher lindíssima. Infelizmente as lendas devido até a uma questão da modernização da internet, do 5G, as lendas estão se perdendo. Infelizmente. É, Mas dá para verdade. recuperar. Esse projeto de vocês é um belo exemplo disso. De um trabalho em favor da nossa cultura popular brasileira, um trabalho bastante significativo. É um trabalho de memória. Isso, exatamente isso. Aí a gente vai ligar também aquela série da Netflix que eles fizeram. Isso, Cidade Invisível. Cidade Invisível é uma das produções mais importantes do Brasil com relação ao folclore brasileiro. Ela toda é escrita em cima de uma obra clássica do Mário de Andrade chamado Macunaíma, que tem todos os personagens, os heróis, os heróis uh, digamos assim, do folclore brasileiro, desde o Saci, todos os heróis, enfim, né? Vale a pena. Muito bacana. Isso. É, eu tô assistindo, E eu não já dá assisti ainda. pra começar a gravar, eu acho. Tá, pode Vamos gravar. começar. Maravilha, boa tarde. Boa tarde. Então, Marlon, vamos começar, né? Eu Vamos sim. gostaria que tu se apresentasse primeiro, né? Falasse um pouco de você. Perfeito. Bom, meu nome é Marlon Borges Pestana, eu sou professor da Universidade Federal do Rio Grande. A Universidade Federal do Rio Grande, dentro do Instituto de Ciências Humanas e da Informação. Eu leciono dentro dos cursos de História, Agroecologia e Educação do Campo, principalmente com a disciplina de Cultura do Campo, História e Cultura Indígena e Cultura do Campo, que abordam essas questões de folclore brasileiro, essas questões mais profundas da nossa identidade ameríndia, da nossa identidade paleoindígena, e são nessas disciplinas que a gente aborda esses temas. E a Universidade Federal do Rio Grande tem feito um trabalho bastante significativo também para recuperar essas memórias do folclore brasileiro. Ai, que legal. É, e vamos começar então falando sobre o que é folclore. Explicar como surgiu, quando e as suas principais características. A principal noção da ideia de folclore nasceu em 1910 até 1937, principalmente numa semana cultural brasileira chamada Semana de Arte Moderna, por um pensador chamado Mário de Andrade. Claro que outros pensadores vieram antes, por exemplo, Silvio Romero e Basílio Magalhães, que pensaram o conceito de folclore. Mas o personagem, digamos assim, o intelectual, o erudito, o pesquisador, o folclorista que uniu a arte popular, a tradição popular com a arte erudita foi Mário de Andrade, porque ele escreveu em 1937 o primeiro projeto de lei que salva e salvaguarda e faz toda a recuperação da memória, das danças, das lendas como patrimônio histórico da União. Então essa é a grande diferença. A partir de 1937, nós temos o projeto de criação da Secretaria do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, onde se começam a recolher por todo o território nacional as lendas, as memórias e os folclores, dentro de uma tradição popular
folclórica, tradição oral. Essas pessoas vão recolher essas lendas, recolher essas informações e fazer a salvaguarda delas dentro do patrimônio histórico e artístico nacional brasileiro. Ou seja, cada lenda se torna então um bem da União, se torna então um patrimônio histórico da nação. Naquela época, no Estado Novo, às vésperas do Estado Novo, se tinha uma ideia de construir uma história ancestral brasileira, uma ancestralidade ameríndia. Por que isso? Porque no século XIX, no período imperial, o Brasil estava ainda muito associado a uma ancestralidade europeia, eurocêntrica. Estava muito ligado aos portugueses, aos imigrantes alemães e italianos que vieram no século XIX. Então Mário de Andrade, preocupado com essa nacionalidade, de criar uma história, umas lendas brasileiras, enfim, com a nossa ancestralidade mestiça, ele escreve a sua obra magna Macunaíma. Macunaíma, que é um guerreiro indígena, enfim, todo atrapalhado, confuso, mas que ele vem a ser também branco, negro e indígena. Ele reúne os três em si e ele tem essa ideia do pensamento mestiço, da formação mestiça e cultural da identidade brasileira. Então, ou seja, o folclore hoje, o nascimento do folclore hoje, está intimamente ligado ao nascimento da cultura popular brasileira e da nossa ideia de ancestralidade ameríndia e afro-ameríndia brasileira. Muito bem. E, assim, quando pensamos, eu, por exemplo, né, em folclore, as primeiras imagens que vêm à nossa cabeça são o Saci, o Boitatá, né, a Mula Sem Cabeça, entre outras, né, muito conhecidas. Eu queria que tu falasse um pouco qual a importância por trás destas figuras, o que elas representam. Exatamente. Essas figuras, elas representam a nossa ancestralidade brasileira, a nossa ancestralidade mestiça, latino-americana, ameríndia, negra, nossa ancestralidade descolonizada, ou seja, o nosso verdadeiro eu brasileiro. Então, Câmara Cascudo escreveu, há mais de 60 anos atrás, Câmara Cascudo escreveu o Dicionário do Folclore Brasileiro. Nesse Dicionário do Folclore Brasileiro, Câmara Cascudo divide em regiões. Então, por exemplo, nós temos alguns contos e lendas e danças que são da região sul. Nós temos contos e lendas que são do Nordeste. Nós temos alguns que são da região Norte, Centro-Oeste e Sudeste. E assim vai se dividindo os contos e lendas. Como eu te falei no início da nossa conversa, a salamanca do Cerro do Jaral é esse lagartinho, né? Esse lagarto, o Teiniaguá, que tem uma pedra preciosa na cabeça, ele se esgueira por baixo da água, começa a acender aquela luz, e o sacristão, observando aquela luz brilhante, leva o Teiniaguá até a salamanca do Jaral. E lá o sacristão então vê que ele é uma mulher bonita, uma princesa. E o termo Salamanca está muito associado com a cidade de Salamanca, na Espanha, e essa relação com a história das missões jesuíticas dos espanhóis aí na tua região, uruguaiana. Então veja como as lendas e os folclores têm uma íntima relação com a história. Inclusive o próprio termo Salamanca é uma gruta, é uma furna, que tem ali no Cerro do Jaral, né, um buraco, uma gruta na pedra, onde existiriam tesouros. E Salamanca é o termo mesmo, né, uma sala manca, ou seja, que a qualquer momento pode cair. O Negrinho do Pastoreio, por exemplo, que era a nossa região, relata a dura memória, a triste e trágica memória do sofrimento escravista gaúcho. Nós temos aquele mito da democracia racial que é uma falácia, uma mentira. A própria história do Negrinho do Pastoreio já demonstra a violência contra as populações africanas que foram trazidas para cá forçadamente. E um exemplo disso é o disco de ouro, recentemente recebido pelo Délcio Tavares, onde ele canta a música O Mate da Esperança, que ele fala do Negrinho do Pastoreio, que ele vai servir um trago, um gole de cana, ou seja, o Délcio Tavares também consegue trazer da arte popular, da tradição popular para a música, tanto é que merecidamente ele fez essa transposição das duas artes e recebeu o disco de ouro. Então veja como isso está embrenhado dentro da nossa história, da nossa trajetória e representa a nossa ancestralidade. E aí eu vou te contar, Vitória, que isso faz parte da nossa infância.
a dança do pau de fita, do balaio. Balaio, meu bem, balaio sim, a balaio do coração. Tudo isso faz parte do nosso... Chegou a me arrepiar. Tudo isso faz parte da nossa trajetória. A mesma Narizinho de Monteiro Lobato é da música Pezinho aqui no Rio Grande do Sul. Ou seja, existe uma nacionalidade que perpassa os folclores. E aí eu fico pensando assim, ó, o Saci, por exemplo, né? O Saci Pererê, né? Este negro de um pé só, que tem um gorrinho vermelho, que fuma cachimbo, na verdade ele é um personagem muito parecido com a mitologia tupi-guarani, onde existe Jaçã Tempere. Jaçã Tempere, entre os indígenas, é o diabo pequeno, o diabo menor. Tem Anhanguera, que é o diabo barbado, o diabo gigante, dentado, e tem também esse diabo menor, esse diabo pequeno, que é o Jaçã Tempere. Então, muito provavelmente o nosso Saci Pererê deriva desse Jaçã Tempere tupi-guarani, que justamente é um redemoinho. Eu já vi o Jaçã Tempere no Mato Grosso, quando eu trabalhei no Mato Grosso, são redemoinhos de vento, enfim, que se formam no centro-oeste, e em cima do redemoinho tem folhinhas, que seriam um chapéu. E aquele que conseguir retirar o chapéu do Saci Pererê tem sobre ele o seu controle, como se fosse um gênio, né? Então, o Saci Pererê e o Jaçã Tempere, eles têm na mitologia brasileira uma raiz fundamental, ou seja, a nossa própria ancestralidade ameríndia. Então, todo aquele que se diz brasileiro, que nasceu no Brasil e tem raízes brasileiras, reconhece em si essa ancestralidade afro-ameríndia. Porque a afro-ameríndia, Saci Pererê, é um negro. E é um negro que carrega em si uma celebração, por isso que nós temos os livros das celebrações, uma celebração tupi-guarani. Veja como a mestiçagem é importante nesse processo. E por que eu falei celebração? Porque no Centro Nacional de Registros Culturais, do IFAM, nós temos o livro das celebrações. Então todas as danças, todas as comemorações, elas são registradas nesse livro de registros e a cada 10 anos elas são atualizadas. Então, ou seja, tudo isso faz parte do interesse do bem-estar da União em preservar a memória local e regional através dos folcloristas. Sim. Então, nesse vai e vem dos costumes, podemos dizer que a cultura popular é imutável, então? Não, não podemos dizer isso. A cultura ela é sempre dinâmica. A cultura ela é sempre dinâmica. Quer ter uma ideia? Neste dinamismo, ela é permanente. Nós temos uma cidade que é uma cidade também bem parecida com Uruguaiana, aqui no Rio Grande do Sul, que se chama Jaguarão. Jaguarão é o tigre gigante, o tigre dentado gigante, Jaguarão. Ou seja, os nossos paleoindígenas só conviveram com o jaguarão, que é o tigre dente de sabre, o Smilodon californicus. Ele só que já está extinto. Os nossos paleoindígenas charrua, eles só conviveram com esse jaguarão há mais de 6 mil anos atrás, há mais de 8 mil anos atrás. Mas até hoje se tem a memória do tigre gigante, do tigre dente de sabre, do Smilodon. Então até hoje, inclusive é o nome de uma cidade, Jaguarão. A bola de bolhadeira, que é o rompe-cabeça atingindo a cabeça do tigre gigante, né, do jaguar gigante, jaguarão, faz parte da nossa memória. Mas ao longo do tempo ela vai se modificando. Quem conta um conto aumenta um ponto. E é nesse dinamismo que ela se modifica e se adapta. Quer um exemplo disso? Para quem leu Monteiro Lobato, O Sítio do Pica-Pau Amarelo, não vai reconhecer na série do Netflix, Cidade Invisível, os personagens do Monteiro Lobato. Não vai reconhecer. Mas estão ali presentes, nesse fator imutável, mestiço, brasileiro. Saci Pererê é um indivíduo que mora na rua, é um moleque pobre, é um moleque excluído. Então veja bem que todos os personagens do folclore brasileiro estão no Cidade Invisível com uma nova roupagem. Então não dá para dizer que é imutável. Ela é permanente, mas ela é dinâmica. Ela estará sempre na nossa ancestralidade, vivo no nosso sangue. Por exemplo, o gosto pelo chimarrão e pela dança chimarrita. Nós dançamos no CTG a chimarrita e o pau de fita. Do século XIX até os dias de hoje, a dança chimarrita mudou muito.
mas não deixou de ser a dança chimarrita. Continua sendo, no seu dinamismo, aquela permanência. Por quê? Porque essa disputa de memória entre a arte erudita e entre a arte popular é uma disputa de memória. Mas a preservação desses folclores está a cargo de setores populares da comunidade. Os CTGs, por exemplo, as festas de São João, a Folia de Reis no Nordeste, todas essas festas estão a cargo da preservação dessa memória. O Mimbororé, por exemplo, o Mimbororé, né, no caso, todas as lendas da região, da nossa região aqui do Rio Grande do Sul, elas passam por esse dinamismo, mas elas estão sempre presentes. A lenda da erva mate, que é uma princesa também indígena, a lenda da rainha Ginga, que é uma princesa africana, que daí vem toda a ginga da congada, a ginga da umbigada, que é o samba rural paulista, o samba rural carioca, fazem parte de movimentos populares para preservar essas danças, né? O samba de roda, enfim. Então isso depende da própria cultura popular brasileira. Sepete Araju. Sim, entendi. E a cultura de massa, imposta de maneira tão vertical, né, não estará comprometendo a existência do folclore? Bom, a cultura de massa, se eu entender a cultura de massa como indústria cultural, que o Theodor Adorno fala, que a Adenauer fala, se eu entender cultura de massa como indústria cultural, ela vai sequestrar essas informações, ela vai se apropriar dessas informações e vai tornar ela um produto lucrativo. Então, cultura de massa, se eu entender cultura de massa, tá? Por exemplo, no próprio Netflix existem séries que são vikings, que são nórdicas, que são da Europa, né? Séries que contam as lendas europeias. E no próprio Netflix nós temos filmes brasileiros, séries brasileiros que contam a nossa ancestralidade. Se eu for entender cultura de massa, o próprio Netflix é um instrumento lucrativo, que utilizou Cidade Invisível para lucrar. Tanto é que ele teve vários views no início. Tem outra série Netflix muito interessante que se chama Guerras do Brasil, que vai falar muito sobre o folclore brasileiro, que também está ali para venda. Mas essa apropriação cultural que a própria indústria cultural faz, ela celebra uma memória. Bem ou mal, ela tem que tocar no assunto do Saci Pererê. Bem ou mal, ela tem que tocar no que é o boitatá. As pessoas têm que saber o que é o boitatá, o que é o caipora. Então, por exemplo, ficou muito nítido que o caipora é um demônio na Cidade Invisível. Tá? Ele tem cabelos de fogo, ele tem os pés virados para trás. Tá? O caipora, o curupira, que é o mesmo personagem, caipora, o curupira da floresta, que protege as florestas, ele é um demônio. E hoje nós podemos falar abertamente de espíritos demoníacos em folclore. Mas, por exemplo, no século XIX, quando a igreja dominava o Estado Nacional Português brasileiro, do Império Brasileiro, não se podia falar em caipora, em curupira, na cultura popular. Hoje nós podemos. Então a cultura de massa, ela se apropria para o lucro dessas ideias, mas ao mesmo tempo ela difunde a memória e difunde os laços que nós temos com a nossa ancestralidade ameríndia. Então tem os dois lados, tem as suas vantagens e desvantagens da cultura de massa. Se eu entender a indústria cultural da forma como Theodor Adorno entende indústria de massa, ou seja, ele se apropria essa indústria cultural, ele rouba essas informações da nossa ancestralidade e vende. Por um lado, ajuda a conservar essa memória e por outro lado, explora de uma maneira inescrupulosa por causa do sistema, né, do próprio sistema de capital. Ok. E o que se deve fazer, assim, na sua opinião, para preservar certos aspectos do folclore que o progresso gradativamente está destruindo? O que nós podemos fazer para evitar que o progresso destrua o folclore? Essa é uma questão interessante, sabe? Porque
Até hoje, com toda a Revolução Verde que ocorreu, a modernização da agricultura, que foi terrível, né? A Revolução Verde, ela não teve nada de positivo, pelo contrário, ela destruiu e apagou as memórias coletivas regionais. Por mais que tenham acontecido episódios violentos contra a memória coletiva do folclore brasileiro, até hoje nenhum avanço tecnológico apagou a memória coletiva brasileira. Mas tem ocorrido um sistema bastante interessante, que são projetos via internet, projetos que estão no Google. Se vocês colocarem folclore gaúcho no Google, ali vai aparecer projetos contando as lendas. Eu já fiz em Cultura do Campo, na disciplina que ministramos, o comparativo de vários sites falando sobre folclore. Nós temos um folclore que é mais próximo desse de Mário de Andrade, que é mais raiz, que é um folclore mais tradição popular, e nós temos um folclore que já está mais modificado pela internet. Então aparecem alguns animes, por exemplo, o Saci Pererê na forma de um anime japonês, aparece a Salamanca do Jarau na forma de daquela cosplay japonesa, sabe? Então isso já está tudo mais globalizado no sentido de transfigurado, digerido. Tá? E isso fizeram, inclusive, com os nossos heróis mitológicos, Guaranis, Quaraã, por exemplo, Yamandu, que são os heróis da mitologia indígena, são os grandes deuses da mitologia indígena, no formato em quadrinhos. Isso já existe no Brasil, desenhos em quadrinhos dos deuses indígenas. Mas esses desenhos, eles são os desenhos diferentes do Sítio do Pica-Pau Amarelo, eles são desenhos americanizados. Eles são desenhos de formas americanizadas. Então, em Yamandu, por exemplo, ele vai aparecer um indígena forte, todo musculoso, bombado, bem estilo americanizado, American Way of Life, sabe? Que ele é o preservador das condições de vida, que é totalmente diferente de Macunaíma, sabe? Então, por exemplo, existem essas duas vertentes nesse mundo globalizado. Uma que respeita essa matriz Macunaíma de Mário de Andrade e outra que vai por essa globalização mesmo da internet, desse indígena que é perfeito, que é good vibes, né? Sabe? Então são diferentes, totalmente diferente do Macunaíma, que era cheio de defeitos, que era cheio de confusões na sua mente devido ao processo miscigenatório. Então o folclore nacional estaria ameaçado pela influência da modernidade cada vez mais crescente de combinações que nos chegam de fora? Ameaçado não seria bem a palavra. Ele está em constante impermanência. Por que ele não estaria ameaçado? Porque o Brasil possui uma legislação, tá? Leis específicas que protegem e preservam o patrimônio cultural imaterial. Isso é patrimônio cultural imaterial. E essa lei 3.554 de 2001, ela preserva e protege o patrimônio cultural imaterial brasileiro. Então, isso tudo está resguardado, está salvo, atualizado a cada 10 anos nesse Centro Nacional de Referências Culturais, que é o CNRC. Então, não há nenhuma ameaça. O Brasil tem uma política pública voltada para a salvaguarda da memória coletiva, do folclore, isso está preservado. Então, não é uma ameaça. Porém, a dinamização e a impermanência que está submetida a esse folclore, a exposição, né, a grande exposição que esse folclore está submetido nas mídias sociais, faz com que ele se dinamize mais rápido. Se no século passado, de 1920 a 1980, levou 40 anos para o folclore se transformar de Sítio do Pica-Pau Amarelo para Saci, enfim, até chegar na série do Netflix, Cidade Invisível, imagina, atualmente, em menos de 5 anos, da série do Netflix, tu já passa para uma outra produção cinematográfica, que é o Abraço da Serpente, que é muito recente, o Abraço da Serpente, que fala sobre a Iacruna, que é a chacrona. É uma planta da Amazônia, chamada uma planta sagrada, que é a Psychotria viridis. Então imagina, da Cidade Invisível, no Netflix, já se passou para o Abraço da Serpente em pouco tempo. Ou seja, a própria indústria cultural, ela se apropria e modifica essas histórias com muita velocidade. Mas ela não ameaça, ela só recria e se constrói. Porque como o folclore é arte,
Nós dizemos em arte que nada se cria, tudo se modifica, tudo se constrói, tudo se muda, né? Nada se cria, tudo se copia. É uma ideia que se tem na arte. E como o folclore é a arte popular brasileira, então nós temos isso com muita clareza. Não existe uma ameaça porque o Brasil tem leis próprias para salvaguardar o patrimônio imaterial brasileiro. Está todas as danças lá, chimarrita, pau de fita, tudo que tu imaginar está no livro de celebrações, no livro de rituais, enfim, tudo isso, está tudo guardado. E a indústria cultural, claro, ela vai se modificar. Mas, por exemplo, se um cantor como Délcio Tavares precisar fazer uma canção como ele fez, o Mate da Esperança, ele vai de novo às fontes históricas principais e consegue escrever uma música primordial, como ele escreveu, trazendo e juntando o erudito ao cultural, à tradição popular, sem problema nenhum. Se de repente tu quiser contar a história, Vitória, quando no futuro tu tiver filhos e filhas, como eu tenho filhos pequenos, eu quero contar a história, por exemplo, da Cuca, que eu me criei escutando a história da Cuca quando eu era pequeno. Eu posso contar para os meus filhos porque na página do IFAM, na página do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico, está tudo preservado, está tudo guardado. Se a gente quiser cantar aquela musiquinha, né? Se essa rua fosse minha, eu mandava ladrilhar, não é ela brilhar, é ladrilhar com pedrinhas de brilhantes para o meu amor passar. Então, se caso tu quiser contar essa música para os teus filhos, uma música de ninar gaúcha, vai estar lá preservado nos arquivos do IFAM, sem problema nenhum. Por mais que a internet queira mudar, queira fazer uma música diferente, um anime dessa música, mas a política nacional brasileira, principalmente a partir de 2004, tem tudo preservado, toda a memória e a nossa ancestralidade ameríndia e gaúcha, digamos assim, né? A nossa ancestralidade gaúcha, moura, né? Nós temos até a história da chegança dos mouros, tudo preservado dentro desse Centro Nacional de Referências Culturais dentro do IFAM. Sim. Ai, que legal, né? É muito lindo essas histórias, né? Eu lembro bastante da minha infância, foi bastante presente. E eu vou fazer uma que não tá aqui, só pra gente finalizar, Marco. Eu vejo que é bastante, né, que tem essa cultura popular na tua família, vô, né? Sim, sim. E eu quero saber se tu tem uma preferida. Eu quero que tu me conte por que marcou. Marcou muito por causa do meu vô, foi o João de Barro, a lenda do João de Barro, tá? E o Boi da Cara Preta. Porque a cuca eles utilizavam para me assombrar. A cuca normalmente a gente usa, né? A cuca que vai sair do armário, que vai sair debaixo da cama, que vai sair do mato. A cuca é para não deixar as crianças saírem para longe. Então a cuca ela é um mito ético, digamos assim, de um comportamento para. Mas o meu avô me contava sobre a lenda do João de Barro, sobre a questão da lealdade e da fidelidade. Então o João de Barro, quando ele percebia que a sua companheira, ele construía uma casa de barro para a sua companheira, ou seja, inclusive a companheira, para escolher o João de Barro, a forneirinha, precisava ser uma casinha bem bonita, né? Contra o vento, protegida do vento, toda, né, voltada para o sol, com frente norte, uma casinha toda bonitinha, o Joãozinho de Barro ia lá e fazia. E aí, claro, em troca, a companheira do João de Barro deveria dar para ele ovinhos, crias assim, né? Bebezinhos. E só depois disso ela estaria livre para voltar de novo à vida dela. E aí tem uma lenda que diz que num desses casos a forneirinha, né, no caso a João de Barro fêmea, ela traiu, ela foi infiel com o seu João de Barro que tinha construído a sua casa, e numa bela noite ela entrou para dormir na casa sem ter dado ainda os ovinhos para o João de Barro, foi lá e fechou a tampa. O João de Barro, enciumado, bravo com ela, foi lá e fechou a tampa da porta e não deixou ela sair, e ela morreu de fome. Essa é uma lenda que surgiu porque muitas das forneiras, né, das casinhas de João de Barro que nós encontramos com a portinha tampada, e o gaúcho antigamente abria essa tampinha e encontrava lá o esqueletinho da fêmea do João de Barro. Então surgiu essa lenda que até hoje não se sabe se é verdade. E o Boi da Cara Preta
É porque minha avó contava, né? Boi, 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 boi da cara preta. Ah, e aí vem essas musiquinhas. Pega esse menino que tem medo de careta. A ideia do boi da cara preta e do boi tatá, da cobra gigante, a ideia de ter essas figuras míticas no nosso imaginário é educativo. Porque ao desligar a luz eu adormecia enquanto criança, cantando essas músicas. Então eu me fingia de dormido porque eu tinha medo do boi da cara preta e acabava adormecendo. Então percebe que existe uma função social em cada cântico, em cada lenda. Através do João de Barro eu aprendi sobre a fidelidade. Tanto é que meu avô e minha avó, né, foram fiéis um ao outro até a morte do meu avô. Minha avó hoje está com Alzheimer, eu acredito que ela tenha sido fiel até aí, né? Minha mãe e meu pai a mesma coisa, existe uma relação de fidelidade, estão juntos até hoje e criaram a sua prole. Então, esses mitos e essas lendas são muito importantes na formação do caráter do indivíduo, entendes, Vitória? Então isso estar presente na nossa infância é muito importante para a formação social e ética da pessoa, da mulher, do homem, do indivíduo enquanto ser humano. Tem uma função social muito importante. É verdade, é mesmo. Ah, eu amei, Marlon, foi ótimo, foi muito bom, adorei conversar e te conhecer, né? Espero que um dia a gente possa visitar o campus aí, se conhecer, se trombar, e que o Claro. projeto vai ser bem bacana, bem legal, graças ao teu, um pouquinho do teu estudo, né? De ter compartilhado um pouco as histórias com nós, foi muito legal, muito massa. Eu Muito fico, obrigada. eu fico muito agradecido, te agradeço muito, Vitória, agradeço muito ao Carlos. E existem além muitas outras histórias indígenas, lendas indígenas, são milhares e milhares de histórias, mas eu acredito que mais concentradas no folclore são essas. E o campus de São Lourenço do Sul, a própria Universidade Federal do Rio Grande está sempre à disposição para atender vocês, viu? Vocês têm a minha autorização para gravação, tá? Vocês já têm a minha anuência para gravação e vocês também permitem que eu grave também, lógico, porque, né, isso é uma pesquisa pública, a universidade é pública e gratuita. Eu agradeço muito e qualquer coisa que precisarem sobre cultura do campo, sobre cultura folclórica, podem contar comigo, tá bom? Ai, obrigada, Marlon, obrigada mesmo, muito atencioso. Disponha. Obrigada, uma boa tarde, então. Qualquer coisa a gente chama. Tá Obrigada. bom, tá bom. Obrigado. Tchau, tchau. Tchau.